Então, você tem essa guerra insana acontecendo no Oriente Médio e tem esses americanos idiotas que estão lá, causando danos diplomáticos reais e apenas provando como eles estão continuamente tentando destruir os Estados Unidos por dentro. E não estou falando apenas das teorias da conspiração malucas que alguns desses americanos estão promovendo, por exemplo. Tucker Carlson, que não apenas está promovendo a ideia de que Israel cria todos os outros conflitos. Não é o Irã bombardeando a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. É Israel fazendo isso secretamente. Esqueça o fato de que a embaixada americana foi atacada na Arábia Saudita na noite passada. Isso não pode ter sido o Irã, deve ter sido Israel. Mas ele também está causando incidentes. Tipo, o Catar realmente precisa divulgar um comunicado contra as coisas malucas que ele faz. E aí temos Zoran Mandani, que está por aí defendendo a islamização e considerando que, na verdade, os Estados Unidos e Israel são mais problemáticos do que os islamistas. E isso não é surpreendente, porque ele é muçulmano. E também tem repórteres do New York Times que estão por aí promovendo essas agendas e essas narrativas tão erradas. E você tem o presidente Trump, que está enfrentando todos eles. Obviamente, Tucker Carlson tem medo de enfrentar Donald Trump, mas ele está lá, explicando as verdadeiras agendas da guerra, sua importância e o que deve ocorrer. Ainda tem esses esquerdistas malucos nos Estados Unidos dizendo coisas como "não, essa guerra é falsa", ou qualquer outra bobagem que inventem. Não entendendo e não lembrando o que a islamização e o terrorismo fizeram com os Estados Unidos, o que fizeram com o Ocidente como um todo. A dificuldade dessas pessoas em abandonar teorias da conspiração me impressiona. Quem sabe responder a isso é Ben Shapiro, que vamos assistir agora. Inscreva-se. Bem-vindos ao Pushback. Sou Meira K, sua apresentadora. Estamos transmitindo ao vivo de Israel e tentando, todos os dias, lembrar ao mundo como é a normalidade e a sanidade. Denunciar quem, infelizmente, parece incapaz de entender a verdade. Vamos assistir. Podemos apenas discutir o fato de que os maiores defensores, agora do regime islâmico e do Ayatollah Khomeini e Tai, são americanos, a direita woke e a esquerda woke. Podemos só compreender, por um segundo, o quão insano é que a liderança no Irã, a liderança atual, aquela que sobrou depois que Israel acabou com eles. Podemos falar sobre eles sentados em seus bunkers dizendo "vai ficar tudo bem"? Porque os americanos nos defendem, os terroristas que planejaram o 11 de setembro e espalharam o terror pelo Oriente Médio e Europa. E aqueles, as mentes por trás da infiltração, da islamização em nossas sociedades. E os opressores de mulheres em todo o Oriente Médio, no Afeganistão, no Irã, etc. Eles pensam consigo mesmos: "ah, sim, vai ser a esquerda que nós programamos usando nossas ferramentas de manipulação da mídia." E a direita, woke, que usando outras táticas de manipulação, está pressionando o governo para sair dessa guerra, porque os Estados Unidos não precisam começar guerras. Esse fato sempre me surpreende. São as nosso povo que lutam pelos terroristas malucos. Onde está a clareza moral? Para onde ela foi? O que aconteceu? Como é possível que sejam gente nossa que estão lá fora defendendo eles? Eu simplesmente não entendo isso. E há tantos deles que eles poderiam realmente pressionar o governo para que o governo recuasse de tomar decisões inteligentes. Agora, graças a Deus, Trump está no poder e não vai dar atenção a esses direitistas woke psicopatas. Vamos ouvir Ben Shapiro sobre isso. Porque agora ele está chamando a atenção de todos esses esquerdistas, direitistas e esses malucos por aí que literalmente estão fazendo o trabalho da República Islâmica por eles. Ainda não entendo isso e acho que nunca vou entender. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K. Este é o 5º dia da guerra do Irã. E nossa, tem tanta coisa para discutir. Mas precisamos falar sobre isso porque, para mim, isso é simplesmente insano. Então, na esquerda mentirosa você tem, por exemplo, o senador Tim Kaine. Agora, eu sei que vocês todos esqueceram do Tim Kaine. Ele foi o cara que concorreu com Hillary Clinton para vice-presidente e agora você não lembra o nome dele porque ele é irrelevante. Ele escreve no Wall Street Journal: "O povo americano não quer outra guerra sem fim sob falsos pretextos." Estados Unidos e Irã criaram narrativas em que o outro é o agressor nesse conflito de longa data. Mas guerra não é a solução. Então, antes de tudo, a inacreditável equivalência moral entre um regime terrorista que é responsável pela morte de centenas, se não milhares, de americanos.
e que espalhou o terrorismo pelo mundo todo. E os Estados Unidos é risível e terrível, tipo moralmente imbecil. Também é simplesmente loucura porque faz você perceber o quanto de doutrinação aconteceu na esquerda, para fazer com que eles realmente acreditem que a América é uma opressora terrível, terrível. Kane segue mentindo sobre o acordo de Obama, dizendo que foi ótimo para os mulás, quando na verdade enviamos paletes de dinheiro em troca de quase nada e facilitamos o caminho para uma bomba. Por fim, Tim King encerra. Ele diz que a melhor solução é permitir que o Ayatollah espalhe o terror, desenvolva mísseis balísticos e armas nucleares e atire em manifestantes. Nossas tropas merecem mais do que serem mandadas para uma guerra por um presidente que prometeu encerrá-las. Notícia de última hora. Essa é uma solução ruim, não uma boa solução. Tim McCain, uma solução muito, muito ruim. Os cidadãos iranianos merecem mais do que o maltratamento por parte do próprio regime e a morte de civis, incluindo crianças em idade escolar, pelas mãos de bombardeios aéreos dos Estados Unidos e de Israel, com licença. Então ele diz que os iranianos merecem algo melhor. O quê? Viver sob o jugo do governo iraniano? Então sim, ele se importa tanto com os iranianos que eles deveriam ser mortos aos milhares nas ruas. Esse é o argumento dele, Tim Kaine. É um bom argumento. Que idiota. Que verdadeiro idiota. Graças a Deus esse cara nunca foi vice-presidente dos Estados Unidos. E quanto à ideia de que o presidente Trump nunca deixou claros os objetivos, aqui está o presidente Trump deixando claros os objetivos. Nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo as capacidades de mísseis do Irã e você vê isso acontecendo a cada hora. E a capacidade deles de produzir novos mísseis, e eles fazem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando a marinha deles, já destruímos 10 navios, eles estão no fundo do mar. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador de terrorismo do mundo nunca possa obter uma arma nuclear, nunca vai ter uma arma nuclear. Desde o início disse, eles nunca terão uma arma nuclear. Eles estavam no caminho para conseguir uma de forma legítima, através de um acordo que foi assinado de maneira tola pelo nosso país. E, finalmente, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras. E achamos que tínhamos um acordo, mas então eles desistiram e voltaram, e achamos que tínhamos um acordo e eles desistiram novamente. Eu disse, não negocie com essas pessoas, faça do jeito certo. Eu amo ele, eu amo esse homem. Eu acho que esse homem é exatamente como os políticos deveriam ser. Eu não o conheço pessoalmente. Mas não se preocupe, os iranianos sempre terão a ajuda dos amigos, como o apoiador do terror Zarin Mamdani. E eu digo isso com conhecimento de causa, considerando que ele literalmente gravou um rap a favor de pessoas que foram condenadas por apoio ao terrorismo. Aqui está Zoran Mamdani reagindo ao prefeito de Nova York. Eu sou velho o bastante para me lembrar de quando havia um buraco fumegante no chão em Nova York e 3.000 nova-iorquinos mortos por causa do terrorismo. Zoran Mamdani tem idade suficiente para se lembrar de quando ele, você sabe, se associava com pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Aqui está Zoran Mamdani. Os ataques militares de hoje pelos Estados Unidos e Israel marcam uma escalada catastrófica em um ato ilegal de guerra, de agressão, bombardeando cidades, matando civis, abrindo um novo teatro de guerra. Os americanos não querem outra guerra por mudança de regime. Querem solução para a crise do custo de vida e paz. Posso ser um prefeito jovem, mas lembro bem das consequências devastadoras da busca do nosso país por mudança de regime nesta região não faz tanto tempo assim. Por que você não consegue se lembrar do 11 de setembro, Zoran Mamdani? Por que você não consegue se lembrar do 11 de setembro? Eu literalmente não consigo ouvir esse homem sem querer furar meus olhos ou meus ouvidos, talvez me deixar surda. Provavelmente, ambos seriam melhores do que ouvir esse homem. Sou velho o bastante para lembrar de quando havia um enorme buraco fumegante no chão, resultado do terrorismo islâmico. Sou velho o bastante para lembrar, mas não tão velho assim. Não é preciso ser velho para lembrar. O Irã espalha terrorismo na região, enquanto Zoran Mamdani age como se a história tivesse começado ontem ou há poucos dias. Dizer que o Irã não fazia nada é estúpido. Já revisamos a linha do tempo várias vezes no programa nos últimos dias. Quase meio século de guerra do Irã contra os Estados Unidos do atentado do Hezbollah ao quartel dos fuzileiros em 1983 no Líbano, ao apoio iraniano ao assassinato de centenas de soldados americanos no Iraque. Mas essa é a esquerda em quem os iranianos confiam e sempre contam. O editorial do New York Times e Nicholas Kristof, que nunca acerta, repetem esse tipo de palhaçada.
Sabe, eu tenho pena dos iranianos porque eles acabaram de sofrer esses massacres brutais. Mas não está nem um pouco óbvio para mim que uma guerra com o Irã vai melhorar as coisas para esses iranianos. Eu acho que se os Estados Unidos tivessem focado mais em colocar terminais Starlink dentro do Irã, em usar a comunidade de inteligência para expor a corrupção, a hipocrisia do regime. Sabe, eu acho que isso teria sido útil. Agora, teria alcançado os resultados? Eu não sei, mas acho que poderia ter sido mais provável do que essa campanha de bombardeios e certamente teria sido muito menos arriscado. Olha só esses gênios militares aparecendo por aí. Eu não aguento o nível de estupidez aqui, não consigo. É quase impossível suportar esse nível de estupidez. Então, literalmente, havia milhões de iranianos nas ruas há poucas semanas e eles estavam sendo mortos às dezenas de milhares. E a resposta dele é: talvez se soubessem mais sobre a corrupção do regime pelo Starlink. Seu idiota, que figura ridícula, Nicholas Kristof. Sim, faltava aos iranianos saber o quanto seu regime é corrupto e inviável. Eles, que mal conseguem pagar pela água, precisam mesmo de mais informação. O que faltava era uma guerra informacional. Você viu esses palhaços ontem? Tucker Carlson, que é o líder da coalizão dos cornos aqui, ontem, no programa dele. Ele sugeriu que a guerra estava sendo travada apenas, não porque os Estados Unidos tivessem algum interesse, apenas porque Israel queria a guerra. O que, claro, foi negado pelo governo Trump. Os fatos são contrários a isso, mas fatos nunca atrapalharam uma boa história caça-cliques para Tucker Carlson. Isso aconteceu porque Israel quis que acontecesse. Esta é a guerra de Israel. Esta não é a guerra dos Estados Unidos. Esta guerra não está sendo travada em nome dos objetivos de segurança nacional americana para tornar os Estados Unidos mais seguros ou mais ricos. Esta guerra não é realmente sobre armas de destruição em massa ou nucleares. Câmbio, não. Esta guerra está sendo travada puramente porque Israel quis que ela fosse travada. Uma coisa fascinante sobre o programa do Tucker ontem é que ele quase não mencionou o presidente dos Estados Unidos, que declarou a guerra. Tucker é um covarde. Deixe-me expressar novamente, o presidente dos Estados Unidos é quem comanda as Forças Armadas dos Estados Unidos. Se Tucker quer afirmar que Donald J. Trump é um instrumento dos judeus, que é claramente o que ele quer dizer, ele deveria simplesmente dizer isso, mas ele é um covarde. Ele não é só covarde, mas também espalha mentiras absolutas. Muito ruim. Vocês conseguem ouvir a sirene? Vou ter que pausar isso. Obrigada. Guerra do Irã. Vamos retomar em um segundo. Ok, as explosões passaram e tenho chocolate para aguentar. Vamos seguir. Seus manipuladores do Catar nem conseguiram justificar as mentiras. Ontem, no programa, Tucker divulgou a teoria bizarra de que agentes do Mossad foram presos no Catar e na Arábia Saudita tentando bombardear alvos. O que, obviamente, não faz sentido, pois Catar, Arábia Saudita e Israel estão do mesmo lado na guerra. Mas lá estava ele ontem, fazendo uma afirmação tão falsa que o governo do Catar, ele é muito amigo desse pessoal, tem uma bela casa no Catar. Aparentemente, até eles tiveram que dizer que não faziam ideia do que ele estava falando. Então, provavelmente isso não foi noticiado, mas é um fato que ontem à noite, no Catar e na Arábia Saudita, as autoridades prenderam agentes do Mossad que planejavam cometer atentados nesses países. Agora, isso é estranho, não faz sentido nenhum. Por que os israelenses estariam cometendo atentados em 2 países do Golfo que também estão sendo atacados pelo Irã? Eles não estão do mesmo lado? Sim, eles estão. Por isso, inventar histórias sobre eles não faz sentido. É loucura quando você inventa alguma coisa, às vezes não faz sentido. Quem diria? Não. Israel quer prejudicar o Irã, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein, Omã e o Kuwait. É melhor você pegar leve nessas bobagens, cara. Sério mesmo, por que diabos você está falando? Agora, a gente já sabe o que ele está tentando fazer ali. Tucker está tentando sugerir que praticamente todos os ataques contra qualquer um fora de Israel são operações de bandeira falsa. É isso que ele está claramente tentando sugerir ali. E eu acho isso estranhamente suspeito. Apenas algumas horas depois, a embaixada dos Estados Unidos em Riad foi atacada por drones, de acordo com as forças de defesa sauditas. Poucas horas após Tucker sugerir uma possível operação de bandeira falsa na Arábia Saudita, houve um ataque de drones iranianos ao país, segundo os sauditas.
Estranho, muito estranho. Mas sejamos sinceros, Tucker tem sua teoria da conspiração e está mantendo ela. E a ideia é que o governo dos Estados Unidos é controlado pelos judeus. Essa é basicamente a afirmação dele. E é tão chato. Não me dou ao trabalho de ouvir nada relacionado a Tucker Carlson, pois faz seu cérebro perder a capacidade de pensar por si mesmo. É tipo, Tucker Carlson falou alguma besteira de novo. Alguém se importa em refutar isso? Não, ninguém se importa em refutar. E é tão chato, tão imbecil, é tão insano que essas pessoas estejam prejudicando os esforços de guerra. Tipo, fala sério, Israel é quem está bombardeando a embaixada americana na Arábia Saudita. Porque é exatamente isso que estamos tentando fazer. Pare com isso. Pare de focar nessas coisas idiotas nos Estados Unidos. Apenas foque nos seus próprios problemas. E continue se provando uma idiota aí, em vez de causar problemas diplomáticos. Aqui. Obrigada, Tucker Carlson e Zoran Mamdani. E a todos vocês retardados por aí que realmente pensam assim. Vocês, porque ocupam grandes cargos, acham que têm o direito de falar sobre as coisas de uma forma que realmente causa danos a outras pessoas. Tipo, tudo bem se você quiser seguir em frente. E mentir, quer dizer, não está certo. Mas se você vai mentir para ganhar poder político, então vá em frente e faça isso. Mas se há vidas reais em risco, recuem, gente. Apenas recuem. E isso só prova mais uma vez o quão malignas essas pessoas são. E é interessante porque Ben Shapiro fala sobre a esquerda e inclui Tucker, pois acho que já é meio que aceito que Tucker Carlson um possível esquerdista disfarçado. Você entende o que eu quero dizer? De qualquer forma, obrigada pela sua atenção a isso, Matzah.